Olá, saudações acadêmicas. Meu nome é André da Silva Abade, sou aluno do programa de pós-graduação em Sistemas Mecatrônicos do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade de Brasília. Neste momento, gostaria de cumprimentar a banca em nome do professor Roberto Lotufo. Esta apresentação é parte da defesa de doutorado com o título Estudo e Análise de Redes Neurais Convolucionais na Identificação de Doenças em Plantas por Imagens. O trabalho foi orientado pelo professor Dr. Flávio de Barros Vidal. Os tópicos foram sumarizados na seguinte ordem: a introdução, os fundamentos teóricos, a metodologia, uma revisão sistemática sobre o reconhecimento de doenças de planta usando redes neurais convolucionais, uma abordagem sobre o reconhecimento de plantas a partir de imagens digitais usando redes neurais convolucionais multicanais, a NemaNet, um modelo de rede neural convolucional para identificação de fitonematóides em imagens microscópicas, por fim, as conclusões dos trabalhos futuros e a nossa bibliografia utilizada. Passamos agora à introdução. De acordo com a comunidade de pesquisadores da União Europeia e o Ministério da Educação do Brasil, a mecatrônica é uma sub-área multidisciplinar da engenharia voltada a projetos de sistemas, cujo objetivo é automatizar a produção e permitir a realização de atividades que o capital humano não consegue com tanta eficiência e precisão. Neste aspecto, a agricultura delimita um escopo de problemas desafiadores. As CNNs surgem como uma possibilidade de promover ganhos nas mais diversas aplicações agrícolas, que perpassam do preparo do solo, do plantio, colheita, até a pós-colheita, na classificação e embalagem desses produtos. A identificação de doenças de plantas é um dos problemas mais importantes da atividade agrícola, sendo que na maioria dos casos é realizada manualmente por inspeção visual ou por microscopia. Neste contexto, a ilustração permite a percepção de alguns problemas. O primeiro dele é quanto à questão dos diagnósticos que, nos métodos tradicionais, são feitos por amostragem, dadas as grandes áreas de cultura. O segundo fato é sobre a subjetividade desses diagnósticos, que muitas vezes depende exclusivamente do know-how desses especialistas. E também as questões das confusões sintomáticas, causadas por fatores bióticos e abióticos. Outro complicador é o tempo desse diagnóstico. Tanto no campo quanto nos laboratórios especializados, esse tempo é demasiadamente longo. Já na segunda parte da figura, quando nós pensamos nas CNNs como uma possível solução, porque elas têm a capacidade de analisar um grande volume de imagens, permitindo um diagnóstico completo dos talhões de plantio. Adicionalmente, elas podem minimizar os vieses da subjetividade dos diagnósticos e também otimizar esse tempo de resposta nos processos de tomada de decisão. Com isso, basicamente, esses fatores podem contribuir para o aumento da produtividade, quando falamos especificamente de soluções usando CNNs para a identificação de doenças de plantas. Ainda sobre a contextualização, diferente das arquiteturas tradicionais, que primam por uma generalização quanto à classificação de objetos, notamos que há uma especialização das arquiteturas CNNs que buscam aumentar a eficiência e eficácia nos processos de diagnóstico de doenças de plantas. Assim, neste contexto, alguns motivos foram determinantes para a realização dessa tese, sendo eles a relevância da agricultura brasileira no cenário mundial, a necessidade de aumento da produção de alimentos em 70% até o ano de 2050, os avanços das soluções automatizadas, incluindo maximizar a acurácia de acerto nos diagnósticos das culturas, um número sucinto de abordagens para a classificação dos patógenos e a confirmação desses diagnósticos, a atenção exclusiva ao diagnóstico por imagem das folhas e frutos. Junto a isso, a ineficácia das técnicas tradicionais, deixando de fornecer diagnósticos em tempo hábil, comprometendo assim a produção de alimentos. Bom, esses fatores levaram à concepção das seguintes hipóteses de pesquisa. Na primeira hipótese, existe a possibilidade de novos arranjos arquitetônicos que conciliem os conceitos de exploração espacial, profundidade, multiconexão com base em largura e múltiplos canais de entrada, amenizarem a degradação do desempenho e os problemas de overfit e underfit, aumentando a acurácia e diminuindo o tamanho dos modelos? Na segunda hipótese,
Existem ganhos significativos entre a concepção de uma arquitetura customizada de acordo com o contexto das imagens microscópicas e o desempenho das arquiteturas tradicionais da literatura? Já na última hipótese, a pergunta é a seguinte: os modelos customizados são adequados à realidade do conjunto de imagens que consegue alcançar melhores resultados sem a utilização das técnicas de transferência de aprendizagem e aumento de dados? Bom, essas hipóteses nortearam a concepção do nosso objetivo, sendo ele aplicar e difundir os conhecimentos e recursos tecnológicos pautados em visão computacional e o aprendizado de máquina como um processo viável e consoante às boas práticas de manejo das culturas no processo de classificação de doenças de plantas e identificação de patógenos. Para alcançar esses objetivos, os seguintes objetivos foram estabelecidos: conhecer os desafios e tendências do processo de classificação de doenças de plantas e identificação de patógenos utilizando as redes neurais convolucionais. Analisar e avaliar as diferentes técnicas e métodos de identificação automatizadas de doenças de plantas utilizando as redes neurais convolucionais. Também, customizar e otimizar, propondo modelos e arquiteturas de redes neurais convolucionais adequadas ao domínio do problema investigado. Por fim, construir um banco de dados de imagens catalogadas e rotuladas, passível de aplicação das técnicas de visão computacional e aprendizagem de máquina, no processo de identificação e classificação automatizadas de fitonematóides. Com esses objetivos traçados, prospectamos as seguintes contribuições. A primeira delas versa sobre a caracterização do estado da arte sobre o reconhecimento de doenças de plantas usando as redes neurais convolucionais. A segunda, uma solução com 2 canais de entradas para a classificação de doenças de plantas pautada em imagens foliares, utilizando o conjunto de dados Plant Village. A próxima, uma proposta de um modelo de rede neural convolucional para identificação de fitonematóides em imagens microscópicas, denominado NemaNet. Por fim, a construção do conjunto de dados denominado NEMA Dataset, disponibilizando um conjunto de dados públicos com mais de 3.000 imagens. Assim, encerramos a nossa introdução e passamos agora aos principais tópicos da fundamentação teórica. O fluxograma resume os elementos textuais, ilustrando a relação teórica com a situação problema investigada. Basicamente, elaborou-se uma breve conceituação sobre doenças de plantas e os principais tópicos sobre a aprendizagem de máquina até as redes neurais convolucionais. Quanto às doenças de plantas, de acordo com a GRIOS 2005, a doença consiste em um mau funcionamento de células e tecido das plantas, que resulta da sua contínua irritação, seja por um agente patogênico ou um fator ambiental. Basicamente, essas doenças são classificadas pelo tipo do agente causador. Doenças causadas por organismos vivos são denominadas bióticas. Temos como exemplo as bactérias, os fungos, os nematóides e os vírus. Doenças produzidas por circunstâncias ecológicas são denominadas abióticas, como exemplo, a deficiência de nutrientes, lesões químicas e condições climáticas. É preciso destacar que os diagnósticos efetuados com mostras de folhas e frutos estão sujeitos a uma similaridade sintomática causada por diferentes fatores, sejam eles bióticos ou abióticos. No exemplo apresentado, temos uma imagem da cultura de soja com sintomas foliares da doença causada por fitonematóides. Os nematóides são vermes de tamanhos variados e geralmente abundantes no solo e na água. Os nematóides que atacam as plantas são chamados de fitonematóides. São considerados um dos organismos mais difíceis de serem identificados, pois as suas diferenças morfológicas e morfométricas são relativamente pequenas e exigem um considerável conhecimento em taxonomia para determinar com segurança a espécie correta. Esse patógeno possui um ciclo de vida com 4 estádios. O estádio no qual um padrão morfológico vermiforme das espécies é no juvenil de segundo estádio, conhecido como J2. No slide temos alguns exemplos de imagens com fitonematóides. O microscópio de luz é a ferramenta mais utilizada para a identificação de fitonematóides, valendo-se da observação tanto da anatomia externa quanto da interna desse patógeno.
Neste aspecto, os microscópios têm sido usados há muito tempo para capturar, observar, medir e analisar imagens e estruturas de vários organismos vivos. Geralmente, essas imagens demandam algum tipo de processamento digital para melhorar sua aparência e qualidade, como a minimização de ruídos, a melhoria de contraste e a correção de deformidades comuns neste tipo de aquisição. Neste exemplo também são ilustrados diferentes tipos de imagens microscópicas, desde a observação das células de planta até os diferentes tipos de patógenos. Um fator de destaque é quanto ao tipo de aquisição da imagem. Geralmente, essas imagens possuem dois tipos, in vivo ou in vitro. As imagens com características in vivo possuem uma composição de background mais caótica, enquanto que as imagens in vitro apresentam uma certa hegemonia no background, por serem produzidas artificialmente. Dada a possibilidade de análise desse tipo de imagem, a aprendizagem de máquina configura-se como uma tecnologia relevante para esse tipo de análise, identificação e classificação desses patógenos ou doenças. A aprendizagem de máquina pode ser definida como um conjunto de métodos que podem detectar automaticamente padrões nos dados. Basicamente, ela é dividida em três métodos de aprendizagem: a aprendizagem não supervisionada, a aprendizagem por reforço e o objeto de nossa investigação, a aprendizagem supervisionada, com destaque para as ações de reconhecimento de imagens e diagnósticos. As CNNs são classificadas como um método de aprendizagem supervisionada, pois, por meio da observação de um conjunto de objetos rotulados, ela busca inferir objetos cujo rótulo seja ainda desconhecido. Basicamente, os algoritmos de aprendizagem de máquina podem ser agrupados como sendo do tipo de regressão ou classificação. A regressão ela tende a mensurar a correlação entre as duas variáveis. Já a classificação, separar esses objetos baseado na igualdade ou na desigualdade desses valores. Os principais algoritmos de aprendizagem de máquina supervisionados vão desde a regressão linear até as redes neurais artificiais e suas consequentes evoluções. Na cadeia de evolução das redes neurais artificiais, temos as redes neurais profundas, popularmente chamadas de Deep Learning. As CNNs são uma especialização dessas Deep Learnings que lidam especificamente com imagens. O algoritmo de retropropagação do erro, o backpropagation, e as camadas de convolução são um destaque para essas arquiteturas. Basicamente, essas arquiteturas são compostas por duas grandes etapas: a extração de características pelas camadas convolucionais e a classificação. Lembrando que, sempre após os blocos de convolução, aplica-se uma função de ativação não linear sobre os mapas de características na saída dessa convolução, antes da camada de pooling, ou camada de subamostragem. Pensando na arquitetura CNN, então temos a convolução. Ela utiliza um kernel que passa pela imagem, computando as várias características para o mapa de saída. Cada kernel possui parâmetros específicos para as informações que são pesquisadas na imagem. Por exemplo, um kernel do tipo filtro de Sobel pode extrair contornos de uma determinada imagem. As funções de ativação, que tratam da não linearidade dos dados no mapa de características. Basicamente, elas eram conhecidas como a função sigmoide, a tangente e a ReLU. Hoje, a ReLU é a mais utilizada nas arquiteturas tradicionais das redes neurais convolucionais. Por fim, temos o pooling, que é uma técnica de subamostragem, que implica na redução da dimensionalidade desses mapas de característica. Duas etapas são essenciais para o sucesso das CNNs. A regularização, que trata dos problemas de overfit ou sobreajuste. O overfit é definido estatisticamente quando um modelo se adapta muito bem ao conjunto de treinamento, porém ele é ineficaz quanto ao conjunto de validação. Bom, nessa perspectiva, a regularização usando dropout evita que a rede se torne muito dependente de qualquer pequena combinação de neurônios. Assim, aleatoriamente, a camada dropout anula algumas saídas, ou seja, ela esquece alguns valores desses neurônios ocultos, estimando o gradiente e atualizando os pesos, eliminando assim alguns vieses na rede. Já o gradiente descendente é um algoritmo de otimização da capacidade de predição do modelo, que pode ser definido como um método para minimizar a função de perda. Para fazer isso, encontra-se a derivada do erro em relação à derivada do peso. Já o gradiente descendente estocástico
é uma forma de acelerar esse treinamento, usando amostras aleatórias dos dados, calculada em relação a um mini-lote, para reduzir a variação na atualização dos parâmetros e levar a uma convergência mais estável. Lembrando que o gradiente descendente estocástico possui um desempenho muito melhor do que o gradiente descendente, principalmente quando comparado a um grande volume de imagens. Ao finalizar as principais estruturas que compõem uma CNN, passamos agora para a evolução dessas arquiteturas. Essas arquiteturas só foram formalizadas e melhoradas a partir de 1989, por Ian LeCun, definindo as bases para as futuras evoluções com a ALENET em 1998. Em 2012, a AlexNet surpreendeu a comunidade de pesquisadores, ganhando a competição com a ImageNet. Em 2014, temos um aumento da profundidade com a VGGNet, usando convoluções 3x3. Já em 2015, a exploração em largura com os blocos Inception. E, em 2016, o salto de conexões com as arquiteturas DenseNet e ResNet. A evolução dessas arquiteturas não para. Depois dos conceitos baseados na exploração espacial, na profundidade e baseados em largura, surgem outras categorias evolutivas, que foram organizadas em uma taxonomia por campo, sendo elas a multiconexão em base em largura, baseadas em multistream ou multipath, multicaminhos, múltiplos caminhos, baseadas na exploração de canais de entrada, as multichannel, baseadas na exploração de mapas de características, né? Um exemplo, a SqueezeNet, e também as baseadas em atenção, são as redes neurais que utilizam atenção residual. Uma das categorias exploradas nesse estudo são as arquiteturas com múltiplos caminhos, ou multipath. Ao contrário das redes de caminho único, as multipath são um tipo de CNN em que as redes operativas independentes são integradas em um único modelo para capturar um conjunto mais variado de características. Esse conceito foi explorado na concepção das redes siamesas propostas por Brulin em 1993 e posteriormente por Karpaf em 2014 para a classificação de vídeos, tendo dois fluxos separados de processamento em duas resoluções espaciais. Assim, findando essa parte sobre a evolução das arquiteturas, abordaremos a seguir as principais técnicas que auxiliam no desempenho das CNNs. A transferência de aprendizagem empregada nas CNNs é um método que reutiliza o conhecimento aplicado a determinadas tarefas como um ponto de partida para um modelo relacionado a um novo domínio de interesse. Essa técnica é muito utilizada quando é difícil de obter um conjunto de dados representativo suficiente para o treinamento. Além do mais, a reutilização do conhecimento, ou seja, dos pesos treinados, do domínio de origem, economiza uma quantidade significativa de processamento. Esse benefício também reflete em melhorias na solução de problemas relacionados ao overfitting. No entretanto, há um custo de memória adicional que impacta diretamente no tamanho dos modelos de destino, pois, para armazenar os pesos treinados em conjunto de dados enormes, que muitas vezes podem incorporar um conhecimento desnecessário ou um pouco significante aos modelos de destino. Bom, para utilizar a técnica de transfer learning, é essencial o ajuste fino dos modelos, sendo que deve haver uma adequação da última camada do classificador, ou seja, a softmax. Também o ajuste da taxa de aprendizagem para a realidade do domínio específico. E, por fim, o congelamento dos pesos das primeiras camadas da rede, onde esse conhecimento não é necessário. Hiperparâmetros e aumento de dados. Primeiramente, é preciso evidenciar a diferença entre parâmetros e hiperparâmetros. Os hiperparâmetros são configurações que podem ser ajustadas para otimizar o desempenho e a qualidade de um modelo. Já um parâmetro é uma variável de configuração interna ao modelo, cujo valor é estimado a partir dos dados de treinamento. Como exemplo de hiperparâmetro, temos números de camadas, a função de ativação, a taxa de aprendizagem, o tamanho do lote, entre outros. Como exemplo de parâmetros, temos o cômputo dos pesos. Temos aqui na imagem as principais estratégias de ajuste de hiperparâmetros, sendo a pesquisa em grade, a pesquisa aleatória e a taxa de aprendizagem cíclica. Já quanto ao aumento de dados, que pode ser definido como uma aplicação de diversas técnicas que aumentam os dados originais, buscando uma representação mais abrangente possível do domínio do problema,
essa técnica tenta minimizar também as questões do overfit. Assim, nós finalizamos os principais fundamentos teóricos e passamos agora à metodologia. Esta pesquisa é de natureza aplicada, de caráter multidisciplinar, com objetivos exploratórios. O fluxograma ilustra as etapas de construção dessa tese. Começamos pelas observações entre as CNNs e as doenças de plantas. Depois, a caracterização do problema sobre as arquiteturas CNNs no processo de identificação de doenças de plantas. Por fim, um levantamento de dados sobre os problemas de similaridades de sintomas, a questão de como essas arquiteturas eram constituídas e também a identificação de patógenos. Esse levantamento de dados deu origem a uma revisão sistemática da literatura, que consolidou as seguintes contribuições: a caracterização dos desafios e tendências do processo de classificação de doenças de plantas e também a identificação de patógenos, um estudo usando uma arquitetura CNN customizada para identificar doenças de plantas com sintomas foliares, e outro estudo usando a arquitetura CNN customizada para identificar patógenos por meio de imagens microscópicas. O fluxograma a seguir ilustra como a pesquisa foi estruturada, com suas etapas e descrições das fases executadas. Basicamente, foram organizadas em 3 grandes blocos: a fundamentação da proposta, a abordagem e a avaliação e validação dos estudos. Por fim, vamos passar agora aos nossos resultados, que foram alcançados durante a nossa investigação. Esses resultados foram organizados e apresentados em 3 capítulos da tese, sendo o primeiro a revisão sistemática sobre o reconhecimento de doenças de plantas, o segundo, uma abordagem com reconhecimento de doenças de plantas a partir de imagens digitais usando CNNs multicanais, e por fim, um modelo CNN para identificação de fitonematóides em imagens microscópicas, denominado NemaNet. A revisão sistemática sobre o reconhecimento de doenças de plantas foi efetuada sobre 5 bases de dados eletrônicas. Lembrando que a revisão é um método de execução rigoroso e explícito, de modo a minimizar o máximo possível os vieses do problema. No processo de identificação, foram recrutados 2.221 artigos. Já na parte final da nossa revisão, apenas 121 artigos foram inclusos na sumarização. A partir então da sumarização, nós fizemos a evolução temporal da quantidade de estudos publicados no período de 2010 a 2019 e notamos que há um interesse crescente na questão da identificação de doenças de planta usando as arquiteturas CNNs. Também fizemos a distribuição geográfica desses estudos e notamos que os países que mais produzem e consomem alimentos são os que mais investigam essa problemática. A primeira questão respondida pela revisão sistemática foi quanto às abordagens que fazem uso de novas arquiteturas ou modelos. Temos que destacar o volume de abordagens que customizam camadas de arquiteturas tradicionais, seguido pelo volume de estudos que propõem novas arquiteturas. A segunda questão fala sobre quais características dos conjuntos de dados são predominantemente utilizados. Nós temos o seguinte: existe uma prevalência de conjunto de dados adquiridos em ambientes controlados. Isso se dá muito pelo grande destaque que o conjunto Plant Village tem nessas abordagens. Também temos uma prevalência de imagens com padrão RGB, com baixo número de abordagens com imagens microscópicas para identificação de patógenos. A terceira questão é sobre quais os tipos de cultura são mais investigadas com as abordagens utilizando as CNNs. Nós temos um grupo denominado como diversas, que basicamente representa as abordagens que utilizam o conjunto de dados denominado Plant Village, que contém um grande número de doenças de plantas representadas por imagens de diversas culturas. Por fim, notamos também que a soja, apesar de ser um dos grãos mais consumidos e produzidos no mundo, ocupa apenas o 11º lugar na classificação das culturas mais investigadas. A quarta questão é sobre quais os frameworks são comumente utilizados para a concepção, construção e definição desses modelos. Basicamente, o TensorFlow tem amplo destaque nessa categoria.
Já a quinta questão é sobre qual algoritmo CNN é predominante nas abordagens atuais. Quanto a isso, nós notamos que os algoritmos CNN predominantes mantêm as arquiteturas com exploração espacial entre os primeiros colocados, como a AlexNet, a VGG, a LeNet. Assim, a simplicidade dessas arquiteturas, tanto de customização quanto de implementação, são determinantes para esse resultado. Por fim, nós temos a sexta questão, que versa sobre quais tipos de doenças de plantas são mais investigadas com as abordagens usando CNNs. As doenças mais investigadas são os fungos na maçã, pragas e fungos no citro, os fungos nas culturas de milho, fungos na cultura de uva e fungos na cultura de trigo. Chama a atenção a ausência de abordagens que investigam os fitonematóides, dada sua capacidade de danos e perdas em diversas culturas, como soja, milho, algodão e café. As respostas para essas questões permitem as seguintes conclusões. Existe uma falta de representatividade dos conjuntos de dados com imagens reais de ambientes de cultivo. Também, o significativo número de abordagens que customizam as arquiteturas tradicionais. O crescente número de abordagens com novas arquiteturas especializadas em detrimento do tipo de cultura ou doença investigada. A predominância de abordagens usando imagens RGB com foco nos sistemas foliares e dos frutos. O baixo número de abordagens com imagens microscópicas, multiespectrais e hiperespectrais. A carência de estudos que identificam patógenos, em especial os fitonematóides. E a oportunidade de implementar abordagens que exploram mais de uma categoria, mesclando arranjos de blocos convolucionais. Os próximos resultados é sobre a abordagem que utiliza o reconhecimento de doenças de plantas a partir de imagens digitais usando as CNNs multicanais. Essa abordagem utilizou o conjunto de dados denominado Plant Village, com 54.306 imagens. Foram analisadas 3 versões do conjunto de imagens. A primeira versão, compondo imagens RGB mais imagens com escala de cinza. A segunda versão, imagens RGB mais as imagens segmentadas. Na terceira versão, imagens na escala de cinza mais imagens segmentadas. A arquitetura proposta concilia 3 categorias, sendo elas a categoria baseadas em exploração espacial, as categorias multichannel ou multicanais e também a multipath ou múltiplos caminhos. Os hiperparâmetros utilizados são descritos pela tabela e eles serviram de base para a implementação da otimização do algoritmo SGD. Nós utilizamos para essa otimização uma pesquisa de grade, partindo dos hiperparâmetros que nós já conhecíamos. Os resultados alcançados por meio dos experimentos demonstram que a arquitetura proposta, denominada MCNN, alcançou os melhores resultados. O modelo M-AlexNet, usando a versão do dataset 1, chegou a 99,59% de média F1 score, superando as arquiteturas tradicionais que usam a transferência de aprendizagem. Os gráficos a seguir apresentam a evolução do treinamento sob a perspectiva da acurácia e do loss. Nós temos as arquiteturas tradicionais com um canal de entrada e a arquitetura proposta, denominada MCNN, com 2 canais de entrada. As arquiteturas MCNN elas alcançam uma melhor acurácia com um número menor de épocas. Esses resultados permitiram as seguintes conclusões. A arquitetura MCNN proposta alcança melhores resultados conforme a métrica F1 Score. Também, o aumento do mapa de característica utilizando uma arquitetura customizada com 2 canais de entrada possibilita um incremento significativo na precisão geral. O modelo AlexNet tradicional possui mais de 58 milhões de parâmetros, enquanto que o modelo customizado chega a 116 milhões de parâmetros. Entretanto, quando avaliamos o tamanho efetivo do modelo, a arquitetura MCNN é consideravelmente menor, pois não utiliza a técnica de transferência de aprendizagem. A arquitetura MCNN alcança maior acurácia em um número menor de épocas. Entretanto, o seu tempo de treinamento por época
é maior do que uma arquitetura tradicional. A AlexNet, por exemplo, ocupa apenas 32 segundos por época, enquanto que o modelo MAlexNet precisa de 96 segundos. Os resultados a seguir são sobre o modelo CNN para identificação de fitonematóides em imagens microscópicas, denominado NemaNet. Seguimos o seguinte fluxo de trabalho. Primeiro, construímos um conjunto de imagens denominado NemaDataset. Depois, avaliamos as arquiteturas tradicionais da literatura. Por fim, concebemos o nosso modelo customizado, denominado NemaNet. Então, executamos o treinamento e a validação de todos os modelos. Por fim, fizemos a avaliação, usando métricas e calculando a performance de cada modelo. Um dos primeiros passos dessa abordagem foi a construção do conjunto de dados denominado NemaDataset, com mais de 3.000 imagens, agrupado em 5 classes de fitonematóides que causam o maior dano para a cultura de soja. Alguns exemplos dessas imagens capturadas via microscopia de luz. Essas imagens foram pré-processadas e o patógeno foi centralizado na imagem, eliminando o background e informações desnecessárias. No próximo passo, selecionamos as arquiteturas que seriam avaliadas. Então, passamos à concepção do nosso modelo. A NemaNet é uma customização da arquitetura DenseNet 121, com adição de blocos Inception, explorando as categorias de profundidade, exploração largura e múltiplos caminhos. Os blocos Inception já demonstravam na literatura uma melhor capacidade de extração de características em imagens microscópicas. Os resultados da tabela mostram os 5 melhores modelos para cada tipo de treinamento. Temos a NemaNet melhor nos 2 tipos de treinamento, tanto from scratch como com transfer learning. Os gráficos a seguir ilustram o desempenho da NemaNet para o treinamento a partir do zero, sem aumento de dados e com aumento de dados. Os resultados demonstraram que para o treinamento com inicialização dos pesos do zero, a técnica de aumento de dados não acrescenta melhoras quanto à acurácia. Entretanto, há uma sensível melhoria na capacidade de convergência dos modelos analisados. Agora, passamos a analisar os gráficos que ilustram o desempenho da NemaNet para o treinamento com transferência de aprendizado, usando aumento de dados e sem aumento de dados. Os resultados demonstraram que para o treinamento com transferência de aprendizagem e a técnica de aumento de dados, existe uma melhoria na acurácia e na capacidade de convergência desses modelos. Os resultados alcançados permitem as seguintes conclusões. O modelo denominado NemaNet obteve os melhores resultados para as 2 estratégias de treinamento. Na média geral, com o treinamento from scratch, a NemaNet atingiu 96,76% de acurácia, enquanto a melhor dobra de avaliação atingiu 98,04%. Já quanto ao treinamento usando a técnica de transferência de aprendizagem, essa média chegou a 98,82% e a sua melhor dobra chegou a 99,18%. A avaliação em termos de números de parâmetros e tamanho do modelo classifica a NemaNet como a 5ª arquitetura entre os 13 modelos analisados, tanto em número de parâmetros quanto também no tamanho do modelo. O modelo NemaNet apresentou a melhor capacidade de convergência quando comparado com os demais modelos. Também, o tempo por época de treinamento da NemaNet é inferior ao modelo DenseNet 169, chegando a 48 segundos por época. Concluímos agora os nossos resultados e passamos às conclusões finais e os trabalhos futuros. Este trabalho explorou as potencialidades das CNNs com arquiteturas customizadas para a classificação de doenças de plantas e a identificação de patógenos. O nosso objetivo foi alcançado por meio de uma análise e exploração das redes neurais convolucionais, compondo novos arranjos arquitetônicos customizados, adaptáveis à diversidade de problemas e às especificidades do mundo real. Também fizemos uma relação entre os objetivos específicos e as contribuições e notamos que existe uma sincronia dentro da nossa proposta. Cada objetivo específico converge a uma contribuição. Por fim, a validação das nossas hipóteses.
A primeira hipótese constatou-se a viabilidade da utilização dos novos arranjos arquitetônicos que conciliam os conceitos de exploração espacial, profundidade, multiconexão com base em largura, múltiplos canais de entrada, no processo de classificação de doenças de plantas. Na segunda hipótese, a NemaNet também atingiu os melhores resultados, possuindo assim a maior capacidade de convergência e, consequentemente, pode ter um tempo de treinamento bem menor. O modelo apresentou um comportamento adequado ao tipo de imagem avaliada. Entretanto, a última hipótese não pôde ser confirmada, pois há divergência entre os resultados analisados dos dois experimentos apresentados no capítulo 5 e 6 da nossa tese. Dada a controvérsia observada, não é possível validar que esses modelos customizados possam descartar o uso da técnica de transferência de aprendizagem. Como trabalhos futuros, propomos os seguintes tópicos: o incremento do número de espécies de fitonematóides no NEMA Dataset, a implementação de outras otimizações e composição de arranjos arquitetônicos, dessa vez utilizando a técnica de pesquisa de arquiteturas neurais, o chamado NAS. Quanto à detecção de objeto, pretendemos utilizar a RetinaNet, customizando o backbone para a NemaNet. Essas adaptações demandam ajustes na estrutura de regressão e classificação da RetinaNet. Essa abordagem será testada com um conjunto de dados NEMA Dataset. Avaliar o modelo NemaNet em outros conjuntos de imagens microscópicas para identificação de diferentes patógenos causadores de doenças em plantas. Também, dada a relevância das imagens multiespectrais e hiperespectrais no processo de diagnóstico de doenças de plantas, pensamos em implementar uma abordagem desenvolvida utilizando exatamente conjuntos de imagens com essas características. Passamos agora às publicações decorrentes de cada contribuição desta tese. A primeira foi numa conferência internacional denominada VISAP. Essa conferência tem o Qualis na computação como A3 e o índice H5 dela é igual a 21. O próximo artigo foi publicado no periódico internacional com o nome Computers and Electronics in Agriculture, com o Qualis A1, com um fator de impacto de 5,56, um CIT-score de 8,6 e um height percentil de 99%. O terceiro e último artigo foi publicado também no periódico internacional, na Biosystems Engineer, com o Qualis A1, com fator de impacto de 4,12, o CIT-score de 7,2 e o height percentil de 93%. Por fim, a nossa bibliografia, que foram utilizadas para a construção dessa apresentação. Primeiramente, gostaria de agradecer à banca pela disponibilidade e atenção. Também ao meu professor orientador, Flávio de Barros Vidal, que esteve comigo durante essa jornada, ao NB e em especial ao PPMEC, ao Instituto Federal do Mato Grosso, ao professor Paulo Afonso Ferreira, fitopatologista da UFMT, Campus Araguaia, que muito contribuiu com essa pesquisa, a NVIDIA pela doação de uma placa usada para executar os nossos experimentos. Por fim, agradecer aos meus familiares, a minha esposa, a minha mãe, a minha filha e a todos que de certa forma contribuíram para a realização desse trabalho. Muito obrigado a todos.